Alô, alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos. Eu sou o Eric Batalha e eu tô aqui com... Eu sou o Marcivaldo Lira. E eu sou o Rodrigo Bandeira. E hoje, estreando o nosso projeto, acredito que mais antigo, aqui do grupo Praticamente Inofensivos, do conglomerado Praticamente Inofensivos, que é o nosso podcast. Rodrigo, desde quando a gente está falando sobre gravar? Rapaz, tem um bocado de tempo já. Exatamente quanto tempo eu não sei, mas já tem um bocado de tempo. Coloca aí a idade que a criança demora para começar a falar. E falando em falar, Marcivaldo, que ano é esse, para quem vai escutar a gente no futuro? Rapaz, nós estamos agora em 2020, um ano complicado. Várias coisas estão acontecendo, acho que nem cabe agora falar agora, acho que é tanta coisa que se você está estudando história, você sabe o que é. Exato. Inclusive é o ano em que vai acontecer a última temporada de Dark. Eu já tô logo falando, uma das coisas que eu tô assistindo, eu fiquei muito assustado, que é justamente o mês que vem, que vai acontecer todo... Ok, spoiler. O cara já começou com spoiler? Falando em spoiler? É o que tá acontecendo ainda, mas enfim, vamos lá. O que importa é que, assim como na série Dark, no mundo real a gente também tá vivendo um quase apocalipse, que não é de zumbi, mas é de infecção viral. Tá acontecendo que tá todo mundo preso em casa e por conta disso a gente tá tendo ou muito tempo para consumir várias coisas que a gente gosta de consumir, ou a gente tá simplesmente se ocupando com consumir essas coisas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Rodrigo? É isso aí. Vamos começar, Marci, falando sobre os filmes que tu tens visto? Nesse período de que nós estamos em casa, né, estamos tendo um tempinho a mais, até mesmo tempo forçado, que nós temos que ficar em casa, nós estamos consumindo mais algumas certas mídias, né? Os filmes que a gente assistia só no final de semana, ou então a gente ia no cinema para assistir só volta e meia, agora a gente está com mais tempo para assistir. E justamente por isso eu decidi começar a assistir franquias de filmes. Então uma sequência de filmes que eu assisti foram justamente novamente reassistir todos os filmes de Missão Impossível. É uma grande missão. É porque eu decidi, não é patrocinado esse podcast, né? Infelizmente ainda não. Eu assino tanto a Netflix quanto a Amazon. E nos dois juntos tem todos os filmes de Missão Impossível. E aí eu decidi, beleza, tem uma parte aqui, tem uma parte ali, eu vou assistir logo todos. Então eu assisti desde o começo todos os filmes e, cara, eu gosto de todos os filmes. Até aquele segundo que não é meio estranho, né? É meio estranho no ninho. Mas eu acho que foi bacana. Eu fiz uma maratona com os filmes. Em vez de fazer uma maratona com séries, eu fiz uma maratona com os filmes de Missão Impossível. É interessante, há um tempo atrás, se não me engano, tinham todos na Netflix. E eu comecei a fazer a mesma coisa que tu estás fazendo agora. Eu vou logo fazer um comentário com relação a isso, porque é meio complicado tu fazer isso que eu tô falando. O problema aqui na Netflix é que tu tem uma franquia, por exemplo, de 5 ou 6 filmes, aí ele tem o episódio, o primeiro filme, o terceiro filme e o quinto filme. Aí tu não tem os filmes do meio, né? Então é meio complicado tu fazer uma sequência junto da Netflix. Um exemplo disso são os filmes do Harry Potter, né? Que até virou meme, né? Entre vários fãs, que a Netflix tem o quê? Tem os 3 últimos filmes. Aí os primeiros, infelizmente, não tem. Aí fica complicado de fazer essa minha sugestão, né? De assistir uma franquia inteira, uma maratona de filmes. Então... Hoje em dia é centrado muito mais nos filmes, mas... Ali, porque a Netflix há mais tempo, lembra que série, isso acontecia muito com série. Colocava, sei lá, segunda temporada de uma série, mas já colocava a primeira. Ou então começava a colocar a série da quarta ou quinta temporada. É complicado de exibir. Mas o que acontece é que, por exemplo, já os primeiros filmes do Harry Potter já tiveram na plataforma. Mas o contrato faz com que não fique todos o tempo todo, né? A questão é o contrato, é isso que tu falou muito bem, né? O contrato, às vezes não consegue pegar uma sequência toda, mas causa esse incômodo, né? Teve um tempo que tinha os primeiros filmes, aí não tinha os últimos. Agora que eles finalmente conseguiram os últimos, tiveram que se livrar dos primeiros. Aí fica meio complicado mesmo de fazer essa maratona através desse sistema Netflix e tal. E tu já assistiu quantos filmes do Missão Impossível? Já assistiu todos? Não, eu já consegui completar. Eu vou confessar que eu pulei o segundo. Porque eu queria assistir uma sequência em que realmente os filmes... Então tu não maratonou. Tá eu que falei. nem o Eric já. Eu falei. Não, Impressionante. sabe por quê?
Porque eu aproveito melhor esse segundo filme do Missão Impossível se eu não assistir junto com os outros. Pra mim, é bem melhor se for um filme isolado. Porque o segundo filme, pra quem não lembra, foi dirigido pelo John Woo. Exato. Tem a menina lá do... Poxa, esqueci o nome dela. Missão Impossível 2. É porque o John Woo é um diretor autoral, né? Então, tipo, ele deu o estilo dele mesmo pro filme, né? Que destoa um pouco dos restantes, dos outros filmes, né? Não foi um filme Missão Impossível, foi um filme do John Woo com o Tom Cruise. Aí, por isso que fica muito estranho ele no meio dos outros. Então, eu assisto eles, aí depois dá um tempo, aí eu assisto o segundo. A opinião de alguém que não assistiu todos os filmes do Missão Impossível, mas pelos filmes que eu assisti, eu sempre encarei a série de filmes como filmes autorais que traziam esses elementos em comum, os elementos da franquia. Eu não sei se porque eu não vi, eu não conseguia enxergar um padrão. Não, mas vira... Porque eu acho que é mais ou menos assim. O primeiro filme, ele foi feito pra ter só o primeiro, porque o Missão Impossível é baseado naquela série, né? Da década de 60 e etc. Né? Aí fez sucesso. Aí o Tom Cruise resolveu fazer o segundo, aí fez com o John Woo. Ele se torna uma série de verdade a partir do terceiro. Exato. Assim, na minha concepção. Sim, então, sim. a partir do terceiro, se tu assistiu o terceiro, né, vai ter a equipe que tá no primeiro, etc, mas vira assim, aquele ritmo de série, vira filme de ação, mais de ação do que de espionagem, etc, a partir do terceiro. E são filmes legais, eu gosto. Eu tipo gosto assim, bastante, se estiver passando na TV, não tiver nada pra fazer, eu paro e fico assistindo. Muito legal, entendeu? muito legal. O primeiro filme é do Brian De Palma, tá? Tem que respeitar. O primeiro filme é um filmaço. Verdade, eu gosto dos filmes. Realmente o segundo diferencia do demais, mas todos são bons filmes. Mas como eu falei, eu só procuro assistir o dois isolado, separado do restante. E tu, Batalha, o que tu tem assistido nesse período assim, de quarentena? Cara, assim, eu tenho visto muita coisa. Eu tenho maratonado, acho que eu tô aqui junto com a minha namorada ali, a gente maratonou muita série nesses últimos dias. Mas com relação a filme, eu também tenho a assinatura da Prime, né? Da Netflix, lembrando que isso não é jabá, a gente não tá sendo pago para falar sobre isso. A gente, para quem assina Prime, assim, a Prime ela tem um algoritmo muito ruim. Ela tem títulos, ela tem filmes muito bons no catálogo dela, mas isso daí, não sei o que eu tô falando, tem vários críticos, vários youtubers. Não, realmente é bem desorganizado. Tu demora muito pra achar alguma coisa que tu tá procurando, e aí de repente tu acha uma coisa que ele já deveria ter sugerido há bastante tempo, né? Exatamente. É bem ruimzinho. Então, mas eu assisti 2 filmes lá na Prime que me chamaram muito a atenção. Não são filmes tão novos, mas que me agradaram muito. Um deles é Dead End. Dá uma procurada aí no catálogo da Prime que você vai achar. Dead End. É um filme de terror, né? Acho que dá pra considerar assim. Bem curioso, porque ele é um daqueles filmes que começam e terminam numa situação só. Como Jogos Mortais, por exemplo, que começa e termina dentro de uma sala, basicamente toda essa história numa sala. O Dead End, ele é um filme que ele acontece quase todo durante uma viagem de carro. Vindo, né, do cinema norte-americano, que a gente tem grandes títulos de comédia com essa premissa de viagem de carro, existe inclusive todo um gênero em volta disso. Esse filme que em português se chama Rota da Morte, mas lá no catálogo da Netflix está como Dead End, é um filme de 2003 que traz uma família que tenta encontrar outros membros da família durante o Natal e acabam se perdendo no atalho, a velha história do atalho. Enfim, várias coisas estranhas vão acontecendo, é um filme cheio de reviravoltas, se eu falar muito aqui eu vou estragar a experiência. Então acho que é interessante pra quem tá vendo. E o mais interessante ainda é que é um filme bom, tem um elenco interessante, tem inclusive aquela mulher lá da Invocação do Mal, a velhinha lá. A vidente lá e tal, a sensitiva. Isso, a sensitiva. Ela tá nesse filme, ela é a mãe. Não, na verdade, ela não é da Invocação do Mal, ela é do Sobrenatural. Sobrenatural, a gente tá confundindo aqui os títulos do James Wan. James Wan. Então, eu acho interessante. É um filme simples, um filme super curto, sabe? Só que ele é divertido, aquele tipo de terror que te diverte mais do que assusta. E um outro título que tem lá, que eu já tinha visto antes, mas eu tive chance de reassistir, é Ghost Story, que tem um filme também, um filme britânico, de terror,
mas que já tem uma natureza antológica, assim, ele é uma antologia de 3 histórias de terror, também é bem interessante. Ah, esse daí não é que tem a primeira história do Vigia? Do Vigia, a primeira história do Vigia, isso. Que é A segunda história do moleque do diabo, e a terceira... A melhor é essa do Vigia. Essa do Vigia dá um medinho, dá um certo. Esse qual é o nome mesmo desse aí? Ghost Story. O último, Ghost Story, isso. Ghost Story, eu não sei, eu acho que eu vi. Tem algum ator famoso aí? Tem o Bilbo Bolseiro, o Bilbo Bolseiro. É, esse mesmo, assisti esse. Mas pra galera o Martin Freeman, né? Tem Ghost Story, que é outro filme que tem lá, no singular. Esse que eu tô falando é Ghost Story, no plural. E tem um filme também, que a gente até discutiu entre a gente há um tempo atrás, é um novo de ação da Netflix, o Resgate. Vocês assistiram? Qual aquele que é com Thor? Isso, que é com Chris Hemsworth. Ah, sim, não assisti, mas eu ouvi falar muito desse filme. Ah, sim, ela é um bom filme de ação. Nos bastidores tem umas coisas legais dele. Tipo o quê? É baseado num quadrinho que foi escrito pelos irmãos Russo, né? E os irmãos Russo são os produtores. E o diretor, ele foi dublê nos Vingadores. Olha só. Legal. Entendeu? E fez tanto sucesso. Acho que foi o filme mais assistido do Netflix no mês que ele estreou. Já vão fazer o segundo. Ou seja, vão fazer o segundo já. Depois de Vingadores, eles olhou pro outro e falaram: o que a gente vai fazer agora? Aí os irmãos falaram: olha, a gente escreveu umas coisinhas aqui. Tá com tempo, tá? Aí, do Beilari, tu quer dirigir? Quer? Tá, beleza, bora fazer o filme. Aí saiu esse filme, né? Não, mas assim, é um filme muito bem feito. A produção do filme é impecável. Não tem uma história muito original, mas a gente não pode esperar. A proposta é ser um filme de ação, né? Porque tem que ver nesse ponto. Assim, ele traz todos os clichês de filme de ação, né? Tem o atormentado. Exato, o herói atormentado, com passado horrível, que procura redenção. Que vai para um país pobre para salvar alguém que precisa. Todos os clichês de um filme de ação. É muito bem feito, né? É um filme bem feito. Muito bem coreografado. Eu gostei do filme. Agora, essa informação que tu trouxeste do diretor, ele ter sido dublê, explica muito da crueza das cenas de luta, cenas de ação, de forma geral do filme. É um filme muito bem feito, é um excelente filme de ação. Para os moldes de hoje em dia, ele é muito bom. Assim, porque uma boa parte dos filmes de ação, ou ele é pastelão, ele é assim, aquele filme que tu fica olhando assim, é só mentira. Aí também casa, né, que geralmente são filmes B, aí os atores não são bons e tal. E esse não, né? Assim, acho que ele consegue ser um bom filme de ação. Ele tem os seus clichês, mas eles são bem feitos, né? Assim, logo no início começou esse negócio da quarentena, eu e a Nasa, que é a minha esposa, né? A gente tava conversando sobre filme e tal, aí a gente lembrou assim, nunca mais a gente assistiu o Predador. A gente foi reassistir os filmes do Predador, aí depois a gente reassistiu os filmes do Alien também. E aí encerrou com Alien vs Predador. A gente assistiu o primeiro Alien vs Predador, né? E vou te ser sincero, cara, eu reassistindo, sem esperar nada do filme, ele é um filme legal. Agora o Alien vs Predador... O Alien vs Predador 2, eu me recusei a assistir. Mas aí que tá, cara, esse Alien vs Predador 1 é bom porque é aquilo que eu falei anteriormente, é a proposta dele é botar o Alien e o Predador lá, deram uma historinha lá, acho que o que ele se propõe, ele faz bem. Eu acho esse primeiro Alien vs Predador bom. Ainda tem. Agora o segundo que tentou fazer uma história a mais, aí que foi ruim. Tem easter egg no Alien vs Predador, sabia? Qual? Porque a empresa que vai lá atrás dos predadores, que tem uma empresa que vai na pirâmide, né, lá atrás essa empresa é a mesma empresa que faz as viagens espaciais do Alien. Então, que é a mega empresa, então né? Como se eles soubessem que os aliens existiam, só que tudo foi destruído. E quando começaram a explorar o planeta, o dono da empresa, que é o mesmo ator que faz o filme lá, que é aquele da série Millennium lá, né? Ele é como se ele tivesse deixado, olha, o dia que puder explorar o planeta tem
tem que ir atrás do Alien, entendeu? Eles fizeram esse link. Que, como todo mundo fala mal do filme, acaba passando desapercebido, né? Eu acho que o problema é esperar muito de um filme que, na sua essência, é simples. É o embate de duas grandes franquias, né? Lá não nada mais do que isso. Aí fica nesses easter eggs mesmo, pra tu, olha, essa ligação aqui e aqui, esse é o a mais do filme. Né? E Predador 1 continua sendo um filme muito bom, cara. Tem um carisma do Schwarzenegger no auge, né? E tem umas curiosidades também do Predador. Quando eu era mais jovem, né? Existia uma lenda urbana de que o Van Damme, ele era o Predador, né? Ele que tava lá vestido de Predador. Aí era o lenda urbana. Hoje em dia, como sai muito material na internet, descobri que, na verdade, ele participou da pré-produção do filme, né? Ele participou da pré-produção, só que ele acabou saindo. Aí essa saída dele tem várias versões. A versão que ele conta é que quando fazia a maquiagem do filme e tal, quando vestiu a roupa nele, ele não conseguia respirar. E existe duas outras versões, uma é contada pelo produtor, outra pelo maquiador, é que ele não ia aparecer no filme, né? Porque 90% do filme o Predador fica camuflado. E como ele era uma pessoa que queria fazer sucesso, né? Ele queria que o rosto dele aparecesse e não ia aparecer. E a outra coisa é que o diretor ficava puto com ele porque ele queria lutar kickboxer. E o Predador, né? Um alienígena e tal, né? ia ser meio complexo. Quando ele começou com a roupa do Predador, fez um espacate, o diretor falou, não, tu tá... Né? Sim. Só que o que é interessante é que antes dele sair, o visual do Predador, ele era uma coisa assim, meio reptiliana, sabe? E quando ele saiu, e devido aos problemas que tiveram com o Van Damme na questão de respirar, demorar pra fazer a maquiagem e tal do Predador, resolveram repensar. E o cara que ficou encarregado disso era um amigo do Arnold, que trabalhou na época do Exterminador do Futuro. Eles ficou de refazer, né, o design. E o que é interessante é que ele foi para um congresso de cineastas, e na volta quem estava do lado dele era o James Cameron. Aí ele estava lá desenhando e tal, aí o James Cameron perguntou, e o James Cameron deu um espetáculo: por que tu não faz assim? Se eu não me engano, as mandíbulas, aquela formato da boca do Predador, foi uma ideia do James Cameron. Bacana. É pra tu ver, né, que o resultado final foi bem satisfatório, né? Ficou, no momento que ele tira a máscara lá, uma cena bem icônica. Sim, na verdade, assim, o visual anterior, acho que não ia ser tão icônico quanto foi esse novo, olha. Ia ser algo genérico. Exato. Nunca saberemos. E esse aí pegou. Mas se a ideia ia ser reptiliano, né, ele tava pensando no que já tinha em outros filmes, né? E aí agora, no produto final, ele foi uma coisa totalmente nova, que não tinha nada parecido. Pelo menos acho que não. Então é isso, assista Alien vs Predador. Mas, agora os filmes. O que vocês têm assistido? Rodrigo, tá vendo alguma série? Cara, a última série que eu comecei a assistir, eu ainda não terminei, foi a série Hunters que tem no Prime, original do Prime. Essa eu terminei. Terminaste? Então a premissa da série é muito interessante, né? A série se passa na década de 70, né, Eric? Isso, década de 70. A série se passa na década de 70 nos Estados Unidos. E é como se os nazistas tivessem se infiltrado no governo dos Estados Unidos. E existe um grupo de judeus que conseguiram sobreviver ao Holocausto, ou pelo menos a maior parte deles, que quer matar todos esses nazistas. E em função disso a série vai se desenrolando e tal. É uma série bastante interessante. E tem o Al Pacino. Isso, eu ia falar. O Al Pacino, ele é a cereja do bolo, né? A série como um todo, pelo que eu pude perceber, porque eu confesso que eu vi muito pausadamente, eu não maratonei a série, eu assisti um episódio, aí uns 4, 5 dias eu assisti o outro, então às vezes eu começava o episódio e já não lembrava do que tinha acontecido nos anteriores. Mas o que eu pude perceber é que houve um cuidado muito especial para tratar desse assunto. A comunidade judaica ficou um pouco aborrecida com algumas coisas com relação ao que foi criado em cima do Holocausto, mas no geral, pelo que eu percebi do que foi dito por essa mesma comunidade, né, a série ela conseguiu tocar nos pontos certos dessa história
sem ser pesada, não é uma série pesada, apesar de alguns momentos ela tentar colocar algum peso ali, né, em algumas curvas da história, mas no geral ela não procura ser uma série pesada sobre o assunto, muito pelo contrário, ela procura ser o mais leve possível sem ser desrespeitosa. Eu acho que esse que é o ponto. E isso que eu achei interessante. Ainda não viste o final, né? Não, ainda não vi o final, não me dá spoiler, bicho, não me dá spoiler. Então eu vou parar por aqui. Então essa foi a última série que eu assisti. Série assim, eu sou meio avesso, né, assim. Eu tenho parado de assistir muita série, sabe? Eu começo a assistir, aí às vezes no meio do caminho eu percebo que o cara tá enrolando demais pra ter aquele número de episódios e tal, então aí eu acabo assistindo 2, 3 episódios e acabo parando e não assisto mais. Então a última que eu tô quase pra terminar de assistir é essa. E tu, Maci? Bom, falando de spoiler, não vou falar spoiler agora não. Justamente a série que eu tô assistindo, ou melhor, tô reassistindo, é o Dark. Porque vai estrear a 3ª temporada agora no final de junho, e é uma série que tem assuntos bem complexos. É necessário tu fazer uma recapitulação, né? Eu não vou me alongar tanto assim, porque eu vou acabar dando spoiler, né? Mas se você quiser saber um pouco mais, nós já falamos sobre o Dark num episódio do nosso canal. Tem um vídeo lá no Praticamente Inofensivos, no canal do YouTube, que nós falamos sobre o Dark. Então, o interessante é justamente que é uma série que eu assisti a primeira temporada, gostei muito, é confusa, é complicada, mas não por ser ruim, não. É que realmente o assunto que eles tratam é de uma complexidade bem grande, porque envolve gerações, conexões, cada episódio vai ligando. É uma série alemã, né? E o que acontece? Eu assisti a primeira temporada, gostei muito. Quando estreou a 2ª temporada, eu reassisti a primeira, para poder relembrar e poder entender a 2ª, e agora que vai ser a 3ª eu tô reassistindo a primeira e a 2ª. Mas essa sim é uma série que tu tem que assistir de uma vez só. Não dá para fazer isso que o Batalha fez, né, de assistir um episódio, aí passa uma semana, assiste outro. Não, tem que ser um atrás do outro para tu conseguir seguir o raciocínio e conseguir entender. Pois então, é esse que eu tenho assistido. O meu problema com o Dark foi justamente esse. Eu deixei passar muito tempo entre a primeira e a 2ª temporada, e quando eu fui ver a 2ª, já não lembrava de quase nada da primeira, aí eu teve que voltar pra ver a primeira. Enfim, Dark é o De Volta pro Futuro que deu merda. Envolve assuntos bem complexos, né? Como acabou de falar, né? De Volta para o Futuro, né? Viagem no tempo, que por si só é bem complicado de tratar. E aí, quando chega na 2ª para 3ª temporada, tem um outro complicador ainda mais, que nem Rick e Morty teve coragem de misturar esses dois complicadores, mas Dark vai fazer. Então, vamos ver como é que eles vão fazer, se eles vão conseguir encerrar de uma forma satisfatória. Dark, eu assisti a primeira temporada só num dia. Pá! Aí eu achei muito firme. Aí a 2ª temporada, acho que eu assisti em 2 dias. Aí quando teve o último episódio, os últimos 5 minutos do último episódio, eu tive um misto de alegria e desconfiança e tristeza, porque o lado que eles vão levar a série ou vai ser a melhor coisa já feita, ou vai ser uma merda muito grande, bicho. É arriscado que eles reservaram para a última temporada, né? Bora ver se eles vão conseguir. Mas é uma série que vale a pena assistir. É uma das melhores coisas feitas nos últimos tempos. Vocês vão fazer o Maratona Dark mesmo? Eu tô fazendo isso, rapaz. Rapaz, tem que maratonar. A primeira temporada, tô pra 2ª agora. Tem que maratonar, mano. Um dia tu maratona a primeira, no outro dia tu maratona a 2ª. Não tem dessa. Bom, eu tenho assistido algumas séries também, mas nada tão complexo, na verdade, nada tão pesado. Eu maratonei a nova temporada da nova série da Prime, a Upload, muito interessante, uma série de comédia que trata de um futuro em que as pessoas elas não morrem, de fato, quem tem dinheiro tem a consciência uploadada, não sei como é que eu posso utilizar esse verbo em português, tem a consciência uploadada numa espécie de mundo perfeito, uma espécie de realidade virtual, em que ela pode continuar vivendo para sempre enquanto puder pagar a estadia dela, desse servidor. Bem interessante, uma série de comédia bem leve, bem besta, mas que rende umas boas horas aí de diversão. Quantos episódios são, Eric? São 10 ou 12, por aí. Olha, e só para constar,
falando em série leve, né? Agora que eu falei em Dark, mas bora pro outro lado. Tem duas séries de comédia que são muito boas, justamente uma na Prime e outra na Netflix, que vale a pena. Você assistir um. Aí sim, dá pra assistir um episódio aqui, depois assistir ali e tal. Que é, na Prime tem o How I Met Your Mother, que é o verdade. completa, e na Netflix tem o Brooklyn Nine-Nine. As duas séries pra mim são ótimas, muito engraçadas, muito bem feitas, e eu também acho que é uma boa recomendação. Volta e meia eu paro e assisto um ou dois episódios de cada uma delas. Então, Marcinho, vou te indicar aqui, dá uma olhada numa série chamada Superstore, lá na Prime. Como é? Eu não ouvi. Superstore, Super Loja. Dá uma olhada lá que eu acho que tu vai gostar. Tá, beleza, então. Tá, tem ok, beleza. As 4 primeiras temporadas lá. Isso mesmo. Olha só, eu tô aqui pra indicar alguma coisa e já recebi uma indicação. Isso aqui é praticamente inofensivo mesmo. Maravilha. E é isso, pessoal. O maravilhoso também vai ser a parte 2 desse programa, que a gente vai procurar falar um pouquinho sobre o que a gente tá jogando, né? O que a gente tá lendo. E por aí vai. Eu sou o Eric Batalha. Eu sou o Marcelo Lira. E eu sou o Rodrigo Bandeira. E pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. A gente não sabe ainda onde é que isso aqui vai ficar hospedado, né? Mas se você está escutando é porque já está hospedado em algum lugar. Dá essa força pra gente, dica pro pessoal. Se você curtiu, deixa aí seu feedback pra gente. E até a próxima. Falou. Até a próxima. Tá.